Define parameters of program. Olá, Trekkers! Sejam bem-vindos a mais um Trek Brasilis Tonight! E já vou começar chamando meu ajudante. Computador, ativar o holograma musical de emergência. Por favor, defina a natureza da emergência musical. Boa noite, Pedro! Como é que vai a vida no holodeck? Eu sempre quis saber o que um holograma faz quando está desligado. A questão é, Roberta, eu tento ficar o máximo possível de tempo ativado, mas quando eu desligo, é uma experiência meio estranha. Por isso que eu peço que me deixem ativado. É meio estranho, é bizarro. Melhor não entrar nesses detalhes. Deve ser uma existência vazia. Pois é. Eu fico questionando a minha existência, não é legal. Hoje a gente tem uma tarefa de entrevistar o Marcos Breda. Esse trabalho é bom demais, hein, Pedro? Vai dizer que tu não fica muito contente quando eu te chamo para essas coisas. Mas olha só, eu tô ativado, não tô? Tô feliz. Então, vou apresentar o nosso convidado. Ele é ator, locutor, produtor, diretor, professor, cartista, capoeirista e pai do Jonatas e do Daniel. Olá, e além de tudo, last but not least, Trek. Muito bem-vindo, muito obrigada por atender esse nosso chamado. Muito obrigado a vocês. Eu sou fã de Star Trek desde literalmente quando eu era garoto. Eu assisti ao vivo a primeira temporada de Star Trek no Brasil, quando entrou no ar em 68, se eu não me engano. Eu tinha 7, 8 anos. E era uma época em que o meu imaginário se dividia entre Perdidos no Espaço e Jornada nas Estrelas. Todos a molecada da minha geração se dividia. Era uma época muito peculiar, porque além de Jornada nas Estrelas, Star Trek e o Perdidos no Espaço, tinha aquelas séries, Túnel do Tempo, Viagem ao Centro da Terra, tinha A Terra de Gigantes, A Viagem ao Fundo do Mar. Então, o meu imaginário naquela época era todo povoado por essas séries, mas, de fato, nenhuma de uma maneira tão importante como o Star Trek propriamente dito. Porque o Perdido no Espaço, que foi a primeira, que estreou acho que 67 ou 66, começou meio séria e tal, era legal, mas depois descambou para a galhofa, assim, o que era muito divertido, mas a Jornada nas Estrelas ela apostou numa outra direção, desde sempre, né? E eu me lembro, desde o início, falei assim, não, aqui o negócio é sério, aqui os personagens morrem, né? Aqui o clima é mais sombrio. Quando eles colocaram no ar aquele primeiro episódio, The Cage, né? Com o saudoso capitão Christopher Pike, que era o Jeffrey Hunter que fazia, naquela época até o Spock ria, né? Ali a gente deu para sacar que o clima era um pouco diferente. E os efeitos especiais que hoje até parecem um pouco risíveis, na época era algo extraordinário, assim, o conceito de dobra espacial, os phasers, os torpedos Photon, os comunicadores. Eu me lembro que uma das coisas que eles... o episódio The Cage, ele começa com uma tomada da Enterprise no espaço e vai se aproximando até que chega na cabine de comando por fora, e eles fazem um recorte no filme para poder inserir as imagens lá do Capitão Pike junto com o Spock e aquela galera que era a tripulação daquela primeira missão. Era um efeito especial absolutamente bizarro para a época. Eu fiquei assim assombrado com aquilo, meu Deus do céu. Então, e eu me lembro direitinho que pela primeira vez na vida eu vi um fax funcionando, né? Que tinha um bate-papo entre o médico de bordo e o Capitão Pike, o Jeffrey Hunter, e aí eles apertam um botão e sai um papel de dentro de uma máquina, todo mundo, fax. Então, aquilo era, literalmente, levou a imaginação da garotada para novas fronteiras, audaciosamente indo onde nenhum guri jamais esteve, porque eu sou gaúcho e naquela época eu era ainda mais gaúcho do que sou hoje, que estou morando no Rio há 35 anos. Né? Sabe que tem uma entrevista que uma vez eu escutei do Neil deGrasse Tyson, que ele contava que de todas as tecnologias que ele tinha visto em Jornada nas Estrelas,
teleporte, dobra e tudo mais, o que ele achava que nunca ia acontecer iam ser as portas abrindo automaticamente. Com aquele barulhinho, parecia um spray, né? E às Sim. vezes as portas não abriam direito e tem cenas deletadas em que aquelas portas não abriam. Fatalmente isso acontece. Isso aí é clássico, né? Essa das portas, assim, eu concordo com o deGrasse Tyson. Aquilo ali sim é que é algo extraordinário em termos de tecnologia. Aquilo lá nas gravações, uma vez eu via, não sei, Pedro, tu me corrige, Marcos, me corrige se eu estiver errado, mas uma vez eu ouvi que nas gravações era uma pessoa que estava de trás ali, que estava atrás, e que abria as portas automaticamente, então o que acontecia é que o cara se perdia nas falas, sei lá qual é que era, e aí o outro ia lá e dava de cara na porta. Devia ser muito bom, deviam ser tempos muito divertidos aqueles, né? Sim, e em muito se assemelham às tragédias que costumam acontecer nas gravações de novela, que também, assim como Star Trek, as novelas que a gente grava, os filmes que a gente filma, acontecem milhões de coisas erradas que, evidentemente, o público é poupado disso. No entanto, no tempo que a televisão era ao vivo, porque acreditem, a televisão era ao vivo, anos 50, por aí, as novelas eram ao vivo, o teleteatro ao vivo, os comerciais eram ao vivo, porque não existia videotape, o filme, né? Então aconteciam barbaridades assim que os atores mais antigos contavam para gente. Eu me lembro de várias assim. Teve uma extraordinária que estava encenando a paixão e morte de Cristo. Estava lá o Cristo na cruz, o cercado dos dois ladrões, a Maria Madalena aos prantos, os centuriões romanos ali, aquela choradeira. E aí tinha o intervalo Gessi Lever, né? Onde desligavam as câmeras do palco, onde estava acontecendo aquela desgraceira, e passava para os 3 ou 4 estandes, onde os reclames, como eles chamavam na época, os comerciais, eram feitos ao vivo. Então, pasta de dente Eucalol, tornando os seus dentes mais brancos e bonitos, não sei o quê. E aí tinha vários comerciais em sequência. Nesse meio tempo, Cristo desceu da cruz, foi dar uma mijada, Maria Madalena acendeu um cigarro, o centurião coçou o saco, enfim, aquele relax. Só que deu um problema que faltou o último produto, que era, acho que, sei lá, sabonete, ou Biocreme, para tornar o seu cabelo bem penteado, não sei o que. Era uma gosma que se passava no cabelo para tornar o cabelo uma brilhantina da época, chamada Biocreme. E o tal do Biocreme não entrou, e aí os caras não tinham o que fazer, bota no ar ao vivo. E aí, pá, bota a câmera, todo mundo recomeça a choradeira, só que eles olham para a cruz está vazia, porque o Cristo está no banheiro ainda, mijando. Né? E era ao vivo, não tem essa de corta. Né? E aí o Cristo fora de cena, assim, caralho, tô aqui, porra, como é que faz? E aí aquele mal parado, a Maria Madalena desesperada, todo mundo desesperado, assim, aí um figurante, centurião, guarda romano, tomado de providencial genialidade, saiu de cena com uma lança na mão, pegou o Cristo pelos cabelos e trouxe de volta, cutucando ele com a lança. Espertinho, hein? Tentando fugir. E aí colocou na cruz. Ai, que maravilha! Aí colou o Cristo na cruz, a Maria Madalena assim, se borrando de rir, os 2 ladrões se borrando de rir, os guardas se morrendo de rir, e o Cristo às gargalhadas na cruz ali, sofrendo. Enfim. Mas o melhor foi o texto, né? Espertinho, hein? Tentando fugir. Volte para a cruz, seu malfeitor. Então... Gente, o cara tem que ter uma saída muito rápida para pensar numa coisa dessas. Imagina de onde? Não, pois é, isso acontecia. Eu não vou me alongar nessas coisas de época, porque o assunto é Star Trek, mas essas coisas que aconteciam naquela época, quando a televisão, as novelas eram ao vivo, acontece todo dia no teatro, né? A gente passa por situações inacreditáveis. Tinha uma cena que o cara entrava para roubar um documento, destruía um documento, e o outro ouvia e entrava. E a fala era, o cara pegava o documento, estava lendo, ouvia o cara chegando, ele acendia um fósforo, queimava o documento, colocava no saco de lixo. O outro entrava e falava,
que cheiro de papel queimado. Essa era a cena. E um dia o cara entrou em cena, estava ali, foi ligar o fósforo, riscou o fósforo, não acendeu, não acendia de jeito nenhum. O cara rasgou em 1000 pedaços o papel e colocou no cesto de lixo. Aí entrou o colega, olhou, que cheiro de papel rasgado. Imagina se o Spock tem que entrar, né? Imagina se o Spock ia conseguir manter o seu proverbial ar sério, distanciado, passando por uma situação dessa. Não ia conseguir. Não há sangue vulcano que dê conta de tamanha barbaridade. Né? E falando nisso, qual é teu personagem favorito? Eu acho que o Spock, ele é assim, o favorito da grande maioria dos Trekkies que eu conheço, assim, porque ele é o personagem que carrega o conflito mais interessante, né? Ele é um personagem de dois mundos, é uma mãe humana e um pai vulcano, e ele personifica... Aliás, meu cabelo tá um horror, por quê? Porque eu estava fazendo um personagem, veja você, isso aqui não é um romulano, isso aqui é um serial killer que eu estava filmando até semana passada, e eu não tive tempo de botar o cabelo em ordem, então esse cabelo tá meio assim, me perdoem. Mas, enfim, o Spock, ele carrega... Dizem que todo personagem, quanto mais rico o conflito dele, mais interessante ele é, né? E o Spock, de todos os personagens de Jornada nas Estrelas, é o mais conflituado, porque ele lida o tempo inteiro com a questão da repressão, né? Das emoções, que é o tal do ritual vulcano, de purgar aquela raça de emoções e tal. Só que ele é meio humano, então ele tem emoções que ele procura esconder, nem sempre com sucesso. E isso era um dos grandes charmes da série original e que se prolongou pelos longa-metragens e tal, essa questão do Spock lidar com as suas emoções, reprimir as emoções, e todo mundo ficava sempre, claro, esperando o dia que o Spock ia perder a paciência, como eventualmente acontecia em um episódio até que o Capitão Kirk, para livrar o Spock dos efeitos, acho que era um vírus, um esporo, não sei o que era, que deixava toda a Enterprise, todos os tripulantes meio ripongões, todos iam se teletransportar para o planeta e a Enterprise ficaria em órbita vazia e tal. E eu me lembro, não sei exatamente qual episódio, vocês devem lembrar melhor do que eu, mas aí o Kirk irrita o Spock até a tampa e o Spock cobre ele de porrada e, com esse acesso de raiva, ele elimina aquele vírus que está tornando, enfim, causando todo aquele problema. Mas aquele episódio foi um episódio incrível. O dia que Spock perdeu a paciência, encheu o saco e foi lá e cobriu o Kirk de porrada. E o Spock era forte pra cacete, né? Mesmo meio humano, metade vulcana, reza a lenda que era forte pra cacete. E isso foi reeditado num desses filmes mais recentes, dessa Kelvin Alternate Timeline, né? Onde o Spock sai na porrada com o Khan. E só não se fode porque vem aí o Uhura e chega na hora H que ele tá se dando mal, ela vem é materializada em cima daquela navezinha, dá uns tirinhos de phaser que mal irritam o Benedict Cumberbatch, mas é o suficiente para o Spock levantar e cobrir aí sim o Khan de porrada e tal, não sei o quê. Mas é sensacional, né? É muito divertido, Eu assisti aquela série original com muito prazer, depois teve aquela época dos desenhos animados, né? Animated Series, que era incrível, aquilo a molecada na época assistia fascinada, porque são outros acontecimentos, não é virar desenho, episódios que já tinham ido ao ar, eram outras histórias e tal. Quando, finalmente, depois de uma pausa, um hiato, né? Teve 3 temporadas, né? Se eu não me engano, 66, 67, 68 e 69. O episódio foi o Decade, né? O episódio piloto. Mas depois, quando eles fizeram o primeiro episódio propriamente dito, que já não era mais o Jeffrey Hunter, era o William Shatner fazendo o Capitão Kirk. Aliás, o único tripulante do episódio original que foi transplantado para o primeiro episódio oficial foi o Spock. Os outros todos, o capitão, o médico, os navegadores, todo mundo dançou, rodou, mas o Spock continuou lá. E era aquele episódio
em que eles passam por uma anomalia e um dos tripulantes adquire superpoderes quase divinos. Eu me lembro que o ator é o mesmo ator que fez 2001, Uma Odisseia no Espaço. É Gary Lockwood, o nome dele. E naquele episódio, sim, aí foi a estreia do Capitão Kirk, depois o Leonard McCoy apareceu mais tarde, mas eu me lembro que quando anunciaram que ia aquela série de TV tão cultuada ia virar um longa-metragem, dirigido por ninguém menos que Robert Wise, o cara que dirigiu clássicos extraordinários do cinema, O Dia que a Terra Parou, Klaatu Barada Nikti, né? O comando que o alienígena dá para aquele robô que é ultra poderoso. Esse Robert Wise dirigiu Star Trek The Motion Picture, né? Aquilo, nossa, era 1980, eu tinha 20 anos, e fui para o cinema babando, com pipoca, com outros aditivos, enfim, porque eu queria ver, meu Deus do céu, né? Aqueles atores repaginados. E o Robert Wise, cineasta, né? Longas tomadas da Enterprise sendo reconstruída. É um filme feito para tela grande. Se vocês repararem os enquadramentos, o filme que é feito para a televisão, ele tem enquadramentos mais próximos, né? Mais closes, mais plano detalhe, mas aquele filme não. Aquele filme foi um filme pensado, concebido e filmado para a tela grande. Tanto é que tem cenas quando a nave Enterprise entra dentro do Voyager, né? Você mal enxerga a Enterprise ela passando lá dentro, porque aquilo é feito por uma tela de 70 milímetros. E depois toda aquela série, né? Star Trek The Motion Picture, depois The Wrath of Khan. Aquele episódio, né? Onde morre o Spock. E aí aquela choradeira, a molecada toda chorando, né? Meninos e meninas, né? É a tal história, como diz assim, não existe hétero quando a barata voa, né? Também. Mas não existe hétero quando o Spock morre, né? O cara põe ali a mãozinha no vidro ali, né? I have been and always shall be your friend. Eu sempre fui e continuarei sendo seu amigo. E morre. Meu Deus do céu. O cinema em prantos convulsivos, né? E a Eu minha namorada imagino naquela época as pessoas dizendo não é possível. Mataram o Spock. Imagina a fúria das pessoas. Puta que pariu. E aí, depois disso tudo, né, que acaba morrendo, né, o Ricardo Montalbán, tem cenas antológicas, né, e ele inclusive usa uns peitos de silicone, né, para forjar aquela musculatura toda. Já repararam no peito do Ricardo Montalbán fazendo o Khan naquela série? Aquilo é pura silicone, parece um manequim, né? O cara tá forte pra cacete, só que ele, tava velhinho, todo desmilinguido, mas tava lá com aquela peitola, parecia Pamela Anderson, né? E ele morre, e depois, claro, Star Trek 3, The Search for Spock, onde eles voltam e o Spock retorna à vida a um custo altíssimo, né? Custou a vida do filho do Kirk. E tu viste tudo isso no cinema, Marcos? Tudo isso no cinema. Vi tudo isso no cinema. Vi The Voyage Home, o 4, onde a Enterprise foi destruída no episódio 3, né? Quando o Kirk resolve ativar a autodestruição para acabar com aquela gentalha Klingon, né? O cara que, aliás, o vilão é Christopher, o cara da De Volta para o Futuro, né? Sim. Christopher Lloyd, se não me engano, o nome dele. Isso aí, ó. E ele morre, né? Tem até aquele momento heróico, né? Que o vilão Klingon está na beira do precipício, o planeta está se autodestruindo, e na hora que o Klingon vai cair no abismo, o Kirk, nobre, né? Impoluto, resolve dar a mão para ajudar o cara, e o filho da puta puxa. Então eu vou te puxar junto. E aí o Kirk começa com a bota enfiando porrada na cara do Klingon, e cada sapatada ele falava I had enough of you, daquele coice, e o viado cai lá de cima, né, no meio da lava do planeta, não sei o quê. A Enterprise destruída, né? E depois eles sequestram a nave Klingon e fazem Voyage Home, né, onde eles voltam para a Terra a bordo de uma nave Klingon, etc. Salva uma baleia Jubarat, etc.
Os caras também, eles são criativos, a gente tem que admitir, né? E todos os episódios posteriores a esse, né? The Undiscovered Country, né? Depois do Voyage Home tem Where No Man Has Gone Before, né? Onde eles vão encontrar Deus, nada menos, né? Deus, né? O irmão, meio-irmão de Spock. Ai, é o filme eu acho horroroso, acho tenebroso, sim. Tenebroso. Mas a Mas o cena de Deus é Undiscovered legal. Country é um dos meus favoritos, da primeira, com a tripulação antiga. Sim. Última Fronteira, que o Murilo está dizendo. A produção, aqui a nossa produção está dizendo, a Última Fronteira, é do irmão. The Last Frontier, exatamente. E aí depois o tão esperado encontro com The Next Generation, que já era uma série de sucesso na televisão. Né? E tu assistias? Assistia. Patrick Stewart, grande ator. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Patrick Stewart. Conta eu fui isso. para Nova York. Não, parou tudo, conta quero tudo. saber também. Porque, na verdade, o Patrick Stewart é um grande ator. Ele é Sir Patrick Stewart, né? O cara ganhou o título de Cavaleiro da Rainha. Ele e o Ian McKellen, né? Conhecido, entre outros, pelo Magneto, né? Ele é o Magneto dos X-Men. E eles dois estavam fazendo uma peça juntos em Nova York, um Beckett chamado Esperando Godot. E eu fui assistir a peça e o cara, o meu amigo, que conseguiu convites para mim, ele trabalhava na produção e ele conseguiu me levar no camarim para conhecer Patrick Stewart. Eu quase desmaiei, né? Falei, caraca, o que eu vou dizer pro Patrick Stewart? Bela careca, meu rapaz, né? O que eu vou dizer pra um cara desse? Entendeu? Porra, né? Aí, e ele foi super educado, né? Falei assim, esse aqui, fulano, brasileiro, ele é ator. Ele, oh, really? Super interessado que ele estava em mim, né? Nossa, um grande ator brasileiro, oh, really? Né? Mas eu fiquei super nervoso assim de conhecer o Patrick Stewart e ainda mais ele fazendo um espetáculo do Beckett, um puta texto legal, contracenando com Ian McKellen, um cara tão genial quanto ele, tão cavaleiro da rainha quanto ele. Mas eu acompanhei toda aquela série The Next Generation com o LaForge, o Data, que é, claro, o personagem mais interessante. O Data é o Spock da Next Generation, né? Sim. Humanoide, um ciborgue, um androide que tenta mimetizar emoções humanas, né? Então é o conflito ao contrário, mas tem essa coisa de interesse, né? E o encontro do Spock com o Data, né? Que a gente também tem na nova geração, que é incrível. Os diálogos dele são alguns poucos diálogos em que eles conseguem colocar tudo. Mas que interessante, tu tens tudo o que eu queria e mesmo assim tu tá tentando o que eu tenho e que eu não quero, né? Muito, muito legal. Mas esse é o grande truque, né? Porque tanto o Spock quanto o Data sempre foram os personagens mais conflituados dessas duas séries, né? Porque eles tinham dentro de si o conflito de querer aquilo que não era possível para eles. O Spock reprimia a emoção humana e o Data adquirir emoções humanas. Até teve acho que no Star Trek Generations, eles colocaram um chip de emoções na cabeça do Data e que se fundiu na rede neural e não podia mais ser removido. Então, o Data, tem gente que chamava de Data, o Data, né? Data, levanta, ninguém sacaneava. Mas o Data começou a ter acessos de pânico em horas muito impróprias, né? E depois no episódio quando eles encontram os Borgs e tal, né? First Contact. The First Contact, quando aquele cubo Borg volta ao passado e eles invadem a Enterprise para assimilar a tripulação. E tem uma hora que o Data, junto com o Capitão Picard, eles estão ali armados, caminhando naqueles corredores escuros atrás dos Borgs. E o Data fala para o Picard assim, estou sentindo uma estranha sensação de medo. Aí o Picard fala assim, sugiro você desativar esse seu chip de emoções. Aí o Data fala assim, ok, sir.
E aí o Picard fala assim, Data, às vezes eu tenho uma inveja de você. E eles É vão lá. sensacional aquilo. E eu acho muito interessante como ele vai descrevendo, né? Como o Data descreve as emoções dele. Capitão, eu Exatamente. acredito que eu Exatamente. estou sentindo ansiedade, não sei o quê. É É legal sensacional. aquela cena do bar do Generations, que ele vai tomar aquela coisa, e daí ele não sabe o que tá sentindo, né? A Guinan fala assim, eu acho que tu não gostou. E ele fala, tipo, yes, I hate this! E daí ela fala, tipo assim, quer mais? Yes, please. Exatamente. Isso é extraordinário, né? E a própria, assim, a série, né, depois de todos aqueles filmes, né, com aqueles spin-off, Deep Space Nine também, Voyager, né, com uma capitã, Janeway, e finalmente Enterprise, né, uma prequel, onde eles simulam uma tecnologia anterior à Jornada nas Estrelas, o Capitão Jonathan Archer. E claro, quem é o personagem mais interessante, além de ser a mais gostosa, claro, a Vulcana, né? A T'Pol. Quando a T'Pol entrava em cena, eu falava, caralho, que mulher, que porra de emoção, não interessa se tem emoção, se não tem emoção. É a maior gostosa, essa Vulcana, porra. É o grande momento da Enterprise. E tem muita gente que não gosta daquela temporada, daquela série. Eu adorei, eu assisti inteirinha, do primeiro ao último capítulo, por causa da T'Pol, é verdade, mas não só, né? Porque tinha muita coisa interessante, os caras morriam de medo de teletransporte, talvez não desse certo, eles podiam ser teletransportados e virar um churro, sei lá, entendeu? Então, os phasers, né, eram enormes, eram ridículos e tal. Todas Eu essas acho eu brincadeiras. acho que o pessoal tinha uma expectativa com relação à série, de que ela mostrasse outras coisas que só foram mostradas mais pro final, né? A partir da terceira, quarta temporada. Então é sempre aquele problema, né? Da expectativa, não criar expectativa. Cria unicórnio, mas não cria expectativa, porque acho que foi isso que trouxe, né? Ver guerra temporal, não sei o quê. Teve umas situações ali meio esquisitas, né? Que aí o Sim. povo começou. Mas eu acho interessante, né? Acho que sempre o tempo é um grande amigo. Dos filmes, das séries, né? Porque com o tempo a gente vê Decantador, de né? novo. Ele decanta algumas coisas e, ao Isso. mesmo tempo que algumas coisas não resistem ao tempo, outras são sublinhadas, elas ganham outra perspectiva, uma outra dimensão, e aí, às vezes, a gente descobre uma grandeza que a gente não foi capaz de mensurar na época. É verdade. Os próprios produtores das 3 temporadas da série Original Series, quando que eles iam imaginar que aquelas 3 temporadas feitas com um orçamento mínimo, com efeitos especiais, os alienígenas eram risíveis, né, com aquelas máscaras de borracha e tal, e sempre quem morria, claro, a tripulação, sempre que aparecia um tripulante desconhecido, esse vai morrer, o desgraçado, é ele que vai ser sacrificado, né, porque imagina matar o McCoy, o Kirk, o engenheiro, aí o Hura, o Chekhov. Quando que eles iam imaginar que aquela série original ia gerar tudo que gerou até hoje, né? Voyager, e agora essa nova série Discovery. Também tem Discovery, Picard, né? Picard, que é ele já mais velhinho, É. mas ainda E assim Lower intrépido. Decks, né? Que também tá rolando ainda Lower Decks. Lower Decks. E agora vai ter uma com o Pike, né? Com o No novo Strange New ator Worlds. Strange Strange New New Worlds, World, exatamente. é. Porque o cara mandou muito bem fazendo o Sim, Pike. incrível, Esse incrível, Pike incrível. virou a mulherada, porra, o cara é um gato, traz de volta, não sei o que e tal, papapá. Mas fora isso, o cara é bom ator pra cacete. Ele Sim. manda muito bem, muito bem. Assim como vários outros trabalhos. Agora, eu sou completamente louco pela protagonista da Discovery. Michael A Burnham. Burnham. Michael Burnham. Meu Deus do céu. Com aquela capitã, eu iria onde nenhum homem jamais esteve. Que mulher é aquela, né? Ela é Como é que é o nome dela mesmo? maravilhosa. Que é aquilo? Como é que é o É um nome dela ciúme. mesmo? Como é que é o nome da atriz mesmo? Soniqua Martin Green. Ah, eu sigo ela no Instagram, aí fiz um elogio para ela lá e tal. Fiz 1, fiz 2, fiz 10. No 10º elogio, ela me respondeu. Aí eu falei, caralho, eu conheci o Picard e agora recebi uma frase da cínica. O nome dela, aí eu vi ela falando da Cínica Martin Green.
Quando eu olhei a cínica, parece que cínica, né? Mas cínica, Martin Green, falei, a cínica Martin Green respondeu para mim, agora eu tô podendo, agora fudeu, agora eu sou o cara, né? Eu sou onde nenhum track jamais esteve, né? Marcos, eu quero te perguntar uma coisa. Tu estava falando sobre o tempo, de decantar algumas coisas, e aqui no Almanaque de Jornada, né, que foi escrito pelo Salvador Nogueira e pela Suzana Alexandria, tem uma... Tu falas aqui do teu episódio favorito e tal, e tu disse que o teu filme favorito era 2001. Continua sendo? Continua sendo, sabia? Eu sempre fui absolutamente fissurado por ficção científica. Como eu gostava de Jornada nas Estrelas e Perdidos no Espaço, eu tinha 7, 8 anos. E aí, com 10 anos, estreou nos cinemas de Porto Alegre 2001, Uma Odisseia no Espaço. E meus pais me levaram no cinema, porque eu fiquei enchendo o saco. Eu via aqueles cartazes e falei, porra, é uma outra aventura, porra, deve ser mais incrível ainda. Entrei, Stanley Kubrick, né? Um filme absolutamente hermético para um garoto de 10 anos. Eu não entendi porra nenhuma, mas achei incrível aquilo. É uma viagem de ácido aquele filme, né? Você tem aquela hora que o astronauta, não o Frank Poole, mas o protagonista mesmo, agora esqueci o nome, meu Deus do céu, entra naquele monolito e faz aquela viagem por aquele wormhole, vai saber. Aquilo ali é uma viagem de ácido incrível, com aquela trilha sonora extraordinária. Eu me lembro que eu fiquei literalmente siderado quando eu vi aquele filme, com 10 anos. Não entendi nada, mas nunca mais me saiu da cabeça aquelas imagens das naves em volta da Terra, em órbita da Terra, ao som do Danúbio Azul, onde, aliás, aquela cena começa com aquilo que é considerado o maior lapso temporal da história do cinema, quando aquele macaco comete o primeiro assassinato da história da humanidade. Ele usa o osso, né? Porque na história o monolito ele é um semeador de inteligência alienígena no cérebro dos hominídeos, né? Tanto é que a primeira parte do 2001 chama-se The Dawn of Man, a aurora do homem, né? E aí, depois de cometer o primeiro assassinato da história, né? O tema da obra do Kubrick é basicamente a violência. Se você vê todos os filmes dele, violência é uma das pedras de toque, né? Desde o último, Eyes Wide Shut, passando por Full Metal Jacket, passando por The Clockwork Orange, e, claro, Paths of Glory, Barry Lyndon, todos esses filmes. Mas 2001 tem essa cena incrível que o macaco mata o seu semelhante da tribo rival, arremessa aquele osso para cima, o osso vai subindo, subindo, e quando chega no ponto de inflexão e começa a cair, corta e vira uma nave mais ou menos do mesmo formato do osso em órbita da Terra. Aquilo é considerado um dos momentos mais extraordinários da história do cinema. A maior elipse temporal, 1 milhão de anos, se passa num corte entre uma cena e outra. E depois de assistir com 10 anos, eu voltei a assistir esse filme com 15, e aí com 16, com 17, 18, 20, 25, eu assisti esse filme na boa, inteiro, mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. Eu sei cada plano, cada fala, cada texto. Eu comprei os livros originais, eu li 2001, Uma Odisseia no Espaço, eu li 2010, Uma Odisseia 2, que também virou filme, dirigido pelo Peter Hyams. Eu li 2061, Odisseia 3, e finalmente 3001, A Odisseia Final, que depois o autor, o Arthur Clarke, morreu, né? E era uma tetralogia, mas dessa tetralogia apenas os 2 primeiros viraram filme e o segundo não chega aos pés do primeiro, que é um dos maiores filmes da história, não somente de ficção científica, mas um dos maiores filmes da história. E eu li tudo eu li os romances, eu li livros sobre 2001, e eu tive o grande prazer, eu ganhei uma bolsa para estudar teatro em Londres, e eu morei em Londres entre 2000 e 2001. E em 2001, em Londres, eles fizeram uma cópia remasterizada, recuperada,
de 2001, 70 milímetros, num dos maiores cinemas de Londres, com uma qualidade de som extraordinária, aquelas imagens originais recuperadas em todo o seu esplendor, em toda a sua beleza. Eu me lembro que eu e uma colega de curso de teatro que eu tinha, uma amiga minha, uma dinamarquesa, a gente se preparou para ver o filme. A gente foi numa delicatessen, compramos uma garrafa de vinho cada um, compramos um balde de pipoca cada um, fumamos uma morra desse tamanho, entramos completamente doido no cinema, sentamos e assistimos 2 sessões seguidas. Imagina, filme de 2 horas e blau. E a gente, ela também era fissurada no filme. Dinamarqueses são loucos também, né? Enfim, fato é que a gente matou uma garrafa de vinho cada um container de pipoca e uma morra de um fumo maravilhoso que tinha em Londres naquela época. Pô, olha, 2001, aquilo sim foi uma odisseia no espaço. Viu? Que história maravilhosa essa, adorei. Olha, fiquei com inveja. Fiquei com inveja de Não, todo o programa, inclusive. pô, foi Aqui o maravilhoso. Murilo está nos dando aqui a dica, o Bowman, era o nosso David viajante. Bowman, exatamente. Keir É. Dullea era o nome do ator que fazia. Keir Dullea e Gary Lockwood, que faziam o Frank Poole e o David Bowman. David Bowman era o Keir Dullea e o Gary Lockwood fazia o Frank Poole, que era assassinado pelo HAL, né? Quando o HAL dizia que ia ter um defeito na unidade AE35, e a unidade não falha, e fala assim, computador pirou, vamos desconectar. Aqui, ó, o computador mata o cara. E é isso que é o 3001. O que é a história de 3001? Eles encontram o corpo congelado do Gary Lockwood, do Frank Poole, flutuando na órbita de Netuno. E eles resgatam aquele cadáver congelado e, com a tecnologia de 3001, o cara volta à vida. Essa é a Faz viagem. sentido. Que Faz sentido. interessante. E nesse 3001, todos voltam. Tanto o HAL quanto o David Bowman, que já viraram entidades cósmicas e tal, a consciência deles, a presença deles continua presente e entrando em contato com personagens como, por exemplo, o próprio Frank Poole. É uma viagem extraordinária, mas eu me lembro que eu mergulhei muito fundo e é o filme da minha vida. Nenhum filme eu vi tantas vezes, nenhum filme eu estudei tanto. 2001 é um filme que eu degusto. Às vezes eu não tenho nada para fazer, o que é raro, porque eu sou workaholic, né? Mas às vezes, numa madrugada insônia, eu pego aquele DVD, eu falei, vamos ver aquela cena. Aí, pá. Aliás, tem coisas incríveis em 2001, aquelas telas de computador do HAL, né? Aquilo tudo foi feito com televisões velhas colocadas numa parede e com uns filmes Super 8 projetado por trás para simular aquelas telas avançadíssimas, porque não tinha tecnologia para isso. Claro. A maneira como o Stanley Kubrick filmou aquele negócio, aquela famosa caminhada do astronauta naquela rotatória, aquilo é uma máquina gigantesca que eles construíram. O Stanley Kubrick, ele construía tecnologia para filmar as coisas que ele queria, e não existia tecnologia na época, ele inventava. Por exemplo, o filme Barry Lyndon é tudo feito à luz natural, luz de velas. E aí o que eles fazem? O que o Stanley Kubrick faz? Pede para a Kodak desenvolver lentes capazes de filmar naquelas condições de luz. E tu sabe que uma vez eu vi um negócio sobre esse filme que eles não conseguiam as tais lentes, e aí teve o cara que seria o diretor de fotografia e tal, que ele encontrou numa feira das pulgas dessas, uma lente muito, muito, muito fininha, muito específica, e aí ele viajou de avião com aquele negócio no bolso para ninguém tocar, para não quebrar, porque o negócio era tipo muito fininho, entendeu? Qualquer coisa ia quebrar. Então eu não sei se eles não conseguiram de fato com a Kodak ou se ao mesmo tempo ele também encontrou essa tal lente muito, muito delicada e aí conseguiram gravar aquele filme incrível. Incrível. Eu sou muito fã de Stanley Kubrick, também vi todos os filmes dele. Ele é um cara... Dizem os atores que trabalhavam com ele que o cara era insuportável, assim, né? Diz que a própria Shelley Duvall, que fez o Iluminado com ele, quase foi para o hospício depois de filmar, porque ele tiranizava ela.
Ele não tiranizava o Jack Nicholson, porque também ele não era louco. O Jack Nicholson é mais louco do que ele, né? Ou pelo menos era. Mas o fato é que o The Shining, o Iluminado, é outro filme também que, porra, olha, eu me lembro que eu fui assistir no cinema quando estreou. Eu tinha uma namorada que quando ela ficava nervosa, ela roía a unha, ela saiu no sabugo do filme, porque ela sangrava os dedos de tanto que ela mordia. Porque é um filme incrivelmente ansiogênico, né? Sim. O Iluminado, né? Então, E o Iluminado parece que tem uma cena que, de fato, ele começou a infernizar tanto a vida da atriz, que aí foi a última cena que ela já tava, tipo assim, ela já tava enlouquecida, assim, ela já tava enlouquecendo mesmo, né, mais pro final. E, de fato, uma cena mais pro final, uma que eles estão saindo pra rua, né, que eu acho que ela abre a porta, e aí diz que era uma coisa assim, que ela já tava quase surtando, e aí foi na última cena que daí ele conseguiu que ela tivesse quase surtando, abrindo a porta, e aí foi mas era isso, assim, era os atores dizendo assim, meu, eu vou sair, eu vou embora daqui, deu, acabou, chega pra mim. E aí ele conseguia botar as pessoas no limite, assim, era um negócio muito louco. isso é uma coisa, na verdade, que faz parte de toda uma geração de diretores e que hoje em dia é impensável, né? Um diretor fazer esse tipo de coisa, o cara vai ser Sim. processado por assédio moral. Isso se o ator não perder a cabeça e der-lhe uma bifa no meio da cara, né? Porque, sério, porque, por exemplo, a famosa cena do sexo anal de Último Tango em Paris, o Marlon Brando literalmente enrabou mesmo a Maria Schneider com ordem do diretor sem que ela soubesse. Agora, você imagina isso hoje em dia. Né? Reza a lenda que foi que estupro que aconteceu. chama. O nome disso é estupro, né? Pelo menos tinha manteiga, vai, mas estou brincando, é horrível. Mas o que eu estou querendo dizer é que é algo impensável. E aconteceram 1000 casos na história do cinema, por exemplo, Aguirre, A Cólera dos Deuses, onde o Klaus Kinski fazia cara louco que levava um barco por cima de um morro, uma montanha, para o outro lado do rio. Aquilo ali reza a lenda que o diretor filmou aquilo com um revólver apontado para a cabeça do Klaus Kinski, que se você não filmar, eu te mato aqui e agora, no meio da Amazônia, no meio daqueles insetos, no meio daquele calor, no meio daquele inferno, a equipe inteira no limite. Reza a lenda, não sei até que ponto isso que eu li, que eu ouvi falar é verdade, mas isso faz parte de uma época, de uma geração em que os diretores tiranizavam demais os atores. Eu, quando comecei a trabalhar como ator em 1980, portanto, lá se vão 41 anos. Pelo menos nos anos 80, e ainda durante parte dos 90, esse tipo de modus operandi dos diretores tiranizarem os atores, não só no cinema, na televisão, no teatro, barbaridades eram cometidas. Eu me lembro uma vez que o Rubens Correia, falecido Rubens Correia, me contou dos maus tratos que o Zimbinski fazia com ele. Zimbinski, gênio, Rubens Correia, gênio, só que o Rubens Correia era um jovem, Zimbinski é o cara que reinventou o teatro brasileiro, né? Ele dirigiu o Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, que quando estreou, as pessoas ficaram... É considerado o marco do novo teatro brasileiro, o Vestido de Noiva, do Zimbinski. E o Zimbinski tiranizava os seus atores ao limite da loucura. Esse jogo de sadomasoquismo entre diretores e atores é muito mais comum do que a gente possa imaginar. O Stanley Kubrick não inventou isso, mas ele era também conhecido não só por sua genialidade, mas também por esse jeito, digamos assim, fofo de ser e de viver, né? Que garantia a qualidade, evidentemente, dos filmes dele, mas também garantia algumas internações em manicômio, provavelmente. Né? E, Marcos, tu sempre quiser ser ator ou com todo esse background aí de gostar muito de ficção científica, tu queria ser astronauta quando tu era pequeno? Eu queria ser astronauta. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ser astronauta. Queria muito ser astronauta. Inclusive, eu tenho fotos minhas com 6, 7, 8 anos, em que minha mãe e meu pai me deram uma roupa de astronauta da Estrela, né? com um capacete, com um respirador. Minha mãe era costureira, ela fez uma roupa de um tecido que era tecido de paraquedas, porque meu pai era militar da aeronáutica, e ele pegou um paraquedas velho, trouxe para casa, e minha mãe usou o tecido do paraquedas para costurar uma roupa de astronauta para mim. Amor! E eu
tanto é que eu ganhei o apelido de astronauta entre os amigos, assim, eu usava uma galocha, essa roupa de astronauta, umas luvas, esse capacete, assim. Eu era louco pelos Thunderbirds, aqueles bonequinhos de animatronics, não sei o quê, Super Marionettes, que era o nome deles. Adorava aquele negócio, os Thunderbird 1, 2, 3, 4. Tinha Joe 90, tinha milhares dessas histórias. E eu sempre quis ser astronauta. Ator nunca me passou pela cabeça. Eu queria ser astronauta, depois eu queria ser piloto. Eu aprendi a dirigir muito criança. E meu pai, ele era, além de... Ele era militar, era mecânico. Ele era mecânico de avião. E ele dirigia muito bem, era piloto. Ele corria com aqueles carros antigos. Eu tenho fotos extraordinárias do meu pai com aqueles calhambeques de corrida, né? Eles corriam e eu passei a correr de kart e gostava tanto de motores. Meu pai desmontava aqueles motores, ele comprava e vendia carros usados. Então ele pegava um Fusca meio arriado, desmontava inteiro, trocava as peças defeituosas, remontava e vendia o carro bacana. Nossa Então eu Senhora. aprendi a gostar de mecânica com ele, fiz vestibular para engenharia mecânica, veja o tamanho do problema da pessoa. E aí, no meio da faculdade de engenharia mecânica, eu descobri que eu não tinha talento algum para a engenharia mecânica. Era um tormento. Eu fiquei 4 anos tentando estudar aquela porcaria e não conseguia, porque eu odiava. Até que um dia eu desisti para fazer letras. E aí comecei a fazer teatro. Por quê? Porque eu encontrei uma amiga minha na rua um dia, ela era bailarina, ela era linda, e ela falou assim, olha... estou indo para o ensaio agora. Ensaio de quê? De dança? Não, agora estou fazendo teatro. É mesmo? Posso assistir? Posso. Eu não estava interessado em teatro, eu estava interessado em comê-la. Nunca consegui, porque ela nunca deu para mim. Um fracasso, mas eu fui assistir o ensaio. Eu fiquei impressionado com aquele processo daquelas pessoas e tal, não sei o quê. E aí eu ensaiei minha primeira peça. O diretor olhou para mim, que eu comecei a ir todas as noites. Eu queria comê-la, né? Não consegui. Eu fui várias vezes, nunca consegui, um fracasso, né? Mas o cara falou, está precisando de figurante, quer entrar? Eu entrei. E foi a minha primeira peça, e de lá para cá, 40 anos se passaram. Mas eu decidi ser muitas coisas na vida. Eu decidi ser engenheiro mecânico, astronauta, professor de letras, piloto. A única coisa que eu não decidi foi ser ator, para você ver que os meus testes vocacionais eram uma grande fraude. Eu fiz várias e tudo eu errei. Eu consegui fracassar em tudo que eu tentei. Aí, aquilo que eu não escolhi, tipo assim, não estou fazendo nada, vou tentar comer alguém. Você vê como o sexo costuma ser um bom conselheiro. E aí o teu primeiro sucesso foi uma peça que faz parte da minha infância maravilhosa, que é o Bailei na Curva, né? Para minha sorte, a minha mãe era diretora de um teatro lá de Pelotas quando eu era pequena, então eu cresci dentro de um teatro. E aí assisti Bailei na Curva e há poucos anos atrás levei as minhas enteadas pré-adolescentes também para assistir Bailei na Curva aqui em Porto Alegre. Então tu fizesse parte da adolescência, da infância, né? De centenas de milhares de pessoas, né? Maravilhosa aquela peça. Não, e há pouco tempo tu tiveste de novo no palco, né? Não, na verdade foi assim. O Bailei na Curva estreou em outubro de 83, mas eu não estava na estreia, eu entrei em 85. Fez de outubro de 83, 84 explodiu, virou um grande sucesso. Em 85 eles resolveram parar para fazer uma outra peça. Eu era de um outro grupo chamado Ventes e Sonhos, onde os atores que fizeram Verdes Anos, Me Beija, esses filmes que foram feitos na primeira metade da década de 80 em Porto Alegre, e aí para fazer essa nova peça. Mas tinha tanta gente pedindo o Bailei na Curva voltar que eu acabei entrando para a remontagem do Bailei em 85. E depois eu saí de Porto Alegre, a peça acabou, eu fui para São Paulo, fiz um longa chamado Feliz Ano Velho, e foi o que me fez me mudar para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro, e isso é outra história. Mas o Bailei foi remontado em 94, e eu participei da remontagem em 94, 95. Era uma época agitada, porque eu estava em cartaz no Rio de Janeiro com uma peça
chamada Como Diria Montaigne. Estava gravando uma novela em São Paulo, no SBT, chamada As Pupilas do Senhor Reitor, e estava em cartaz com o Bailei em Porto Alegre. Então eu alternava. Fazia um fim de semana o Bailei, no outro fim de semana eu fazia a peça no Rio, e durante a semana eu ficava em São Paulo filmando, gravando a novela. Então, assim, a pessoa... Bom, não foi à toa que eu ganhei um cartão de milhagem, porque eu voava a rodo, né? Ganhei muita milhagem graças a esse tipo de coisa, mas extraordinário é você ver, assim, gerações seguindo gerações, fazendo um espetáculo, vendo um espetáculo que eu fiz há tantos anos. Isso é uma coisa legal, assim, o tempo vai passando. Tem um amigo meu que brinca assim, bom, estamos virando nota de pé de página, né? Notas no final do livro, né? Você faz parte das referências. É praticamente um fóssil que você vira. Mas o fato é que filmes que eu fiz, o Feliz Ano Velho eu filmei há 35 anos. O filme que foi agora recuperado, remasterizado e tal, Bailei na Curva, Verdes Anos. É muito legal, ao mesmo tempo, você rever esses trabalhos tantos anos depois, você vê aquilo que você errou, aquilo que você acertou, mas principalmente a tentativa de fazer o melhor possível com as condições técnicas, emocionais, existenciais, logísticas que a gente tinha na época. Então, eu vejo as coisas antigas que eu fiz, e às vezes é muito louco, porque novela especialmente isso acontece. Às vezes eu vejo, vale a pena ver de novo, uma novela que eu fiz há 30 anos, eu olho, falei, não lembro de ter feito essa cena. Não sou eu, não, quer dizer, sou eu estou ali, mas eu não lembro já sequer de ter feito a porra da cena, né? Então isso é uma coisa que é um depoimento de uma trajetória onde você... Uma coisa eu posso te dizer com toda certeza, assim, eu cometi 1000 erros técnicos, enganos, de opções, de interpretação, etc. Todo mundo erra para aprender ao longo desses 40 anos, mas uma coisa eu te digo com toda certeza, eu errei muito, muito, muito. Como todo ator, eu errei muito mais do que acertei. Mas eu nunca entrei em cena sem a paixão, sem o tesão. Então, se é para errar, vamos errar com vontade, vamos errar legal, né? Não é um errinho, é uma tragédia, né? Quando erra, erra assim, para não deixar dúvida que errou, né? Mas porque o que está por detrás disso é a paixão, é um tesão incrível de fazer aquelas coisas e o teu imaginário fluir através daquilo, e você, ao contar uma história, você é embalado por aquele sortilégio, e aquele sortilégio embala as pessoas daquelas plateias que juntos fazem uma viagem junto com você. Como o pessoal do Star Trek original fez e que alimentou a imaginação de todos nós, tanto é que estamos hoje aqui tendo esse bate-papo, por um trabalho que foi feito nos anos 60, né? Sim. Vários atores já morreram, Leonard Nimoy, o DeForest Kelley, que é o McCoy, só sobrou o Kirk, né? O Kirk está lá com 90, acho que está com 90 anos. Por incrível que pareça, as pessoas morrem, né, com o tempo, mas aliás, o diálogo do Spock original com o novo Spock, né? Extraordinário, né? Quando acontece isso no filme, quando o Spock original vira para o novo Spock e fala assim, não posso dizer live long and prosper, porque eu estaria legislando em causa própria, né? E fala para ele mesmo, live long and prosper. Então, fala assim, como essa minha minha saudação costumeira, live long and prosper, soaria autossuficiente, eu prefiro dizer goodbye, né? Algo assim que ele fala. E é do cacete, né? Então, eu acho que isso, na verdade, o que está por detrás desse trabalho que vocês fazem tão bacana, dessa pesquisa, dessa reflexão em cima de um fenômeno pop mundial que emocionou e continua emocionando tantas gerações, é um trabalho admirável, é um trabalho baseado em paixão, né? Todo track é um apaixonado, assim como todo apaixonado é louco por aquilo que faz. E o Oswald de Andrade, ele tinha uma frase extraordinária que ele dizia, a alegria é a prova dos 9. E né? Quando você... Meu finado pai dizia, quem por seu gosto corre não cansa, meu guri. E quem gosta daquilo que faz, rende o dobro e cansa a metade. Mas, né?
É verdade, é muito bom isso. E é isso que tu ensinas pro teu filho, que agora é ator e é protagonista e tu é coadjuvante nas... Você Que vê que virada, hein? Isso é um desgraçado. plot twist. Isso é um plot twist. Isso, olha, se um roteirista escrevesse, eu ia. Não, não, isso aí não é verossímil. Isso é melodrama. Fato é que o meu filho ele vai fazer o protagonista do próximo filme do Tabajara Rua, chamado Perseguição e Cerco, a Juvencio Gutierrez. Ele vai fazer o protagonista jovem e eu vou fazer um coadjuvante para o meu filho. Puta que pariu, que orgulho, sabia? É o máximo. O moleque é protagonista, eu sou coadjuvante dele. Meu Deus, o que eu podia querer de melhor nessa vida? E tu Né? imaginava que isso aconteceu? Ele demonstrava quando pequeno ou foi, Quando foi uma pequeno, surpresa sim. completa? Com 7 anos, ele foi assistir uma peça de teatro que eu fazia, onde eu jogava capoeira. Eu sou capoeirista a vida toda, eu sempre joguei. E ele começou a estudar capoeira, foi batizado com 5 aninhos. Ele jogava e joga direitinho. Hoje ele está há quase 7 anos fazendo Kung Fu. Ele já é monitor. O cara bate pra caralho. Eu, quando discuto com ele, eu tenho que discutir uma boa, né? Porque o cara é quase um Shaolin. Né? Mas o fato é que ele, com 7 anos, depois da peça, ele, pô, pai, eu podia participar daquela roda de capoeira no início do espetáculo. Eu falei, beleza. Falei com o diretor, então ele participou da roda de capoeira no início da peça, né? E foi o maior barato, porque ele fez aquecimento com o elenco, ele fez aquela coisa de todo mundo se concentrar para começar a peça. Ele jogava, ficava 1 minuto em cena e saía. E depois voltava para agradecer os aplausos, né? E depois de um ano, com 8 anos, um dia ele me chamou num canto e falou assim, ô pai, quando é que eu vou retomar minha carreira artística? Que maravilha! Aí eu falei, cara, tem que estudar. Onde? Eu falei, olha, tem uma escolinha chamada Tabladinho aqui no Rio para atores com menos de 10 anos. Eu quero. Então tá, vamos fazer uma aula teste, vamos? Aí ele foi lá, fez a aula para saber se ele curtia. E aí, filho? Amarradão, quero. Eu falei, então tá. Bem carioca, carioca da Aí ele gema. caraca da Gema. Ele é carioca, ele é torcedor do Fluminense, mas é torcedor do Inter. Porque eu Ai, falei tá que eu bem. Não ia decepcionar o pai desse jeito. Claro, imagina, eu falei, olha, não quero te dizer nada, mas eu te deserdo, simples assim, né? E aí o fato é que ele ficou um ano no Tabladinho, depois ele foi para uma outra escola chamada Catsapá, escola de musicais, e no meio disso tudo, ele estava fazendo uma novela e tinha teste para elenco infantil para 30 e tantas crianças, e aí eu perguntei se podia inscrevê-lo no teste, e ele, com mais 30 e tantas crianças, na verdade foi bem mais do que 30, eram os personagens, tinha mais de uma centena de crianças fazendo o teste. E ele fez o teste dele e passou. E ele, durante 2 meses, ele gravou fazendo o papel do meu filho na novela. Primeira cena que ele gravou, eu tremia tanto que os câmeras, meus amigos, falaram assim, Brenda, que vexame, né? Seu filho na maior tranquilidade e você em pânico. Eu falei, mas como não? Como não? Entendeu? Pânico. E o moleque ali a 1.000 por hora fazendo a novela, assim, e eu terminava de gravar, me escondia atrás do cenário, chorava, mas não queria mostrar para ele, porque né, é mico, né? Pai chorar é orgulhoso pra caralho, mas ele fez a novela e agora, há um ano, ele fez seu primeiro longa-metragem em São Paulo e mandou bem pra caralho. Tanto é que a produtora indicou ele para um outro filme, que ele fez um teste, não sei se vai rolar ou não. E o Tabajara Ruas convidou para fazer esse personagem que eu vou ter o prazer de ser coadjuvante do moleque. Puta que pariu, né? E tem alguém lá em cima que vai com a minha cara. Eu poderia pedir muitas coisas na vida, mas essa é do cacete. É muito legal. É muito Ele legal. tá com quantos anos agora? Agora tá com 15. Tá com 15 anos. Eu tenho 1,70 m. Ele com 15 anos já tem 1,71 m. Eu calço 41. Ele já calça 42. Maior que o irmão, que tem 19 anos, que não é ator, é design gráfico e tal. Os dois estão com barba na cara. O Jonas toca saxofone, né? E o Olha! Daniel toca violino, vê se pode. Gente, que família Ai, musical, que maravilha! e aí meu sonho é um dia eles tocarem alguma coisa juntos para mim.
Se eu não infartar nesse dia, não infarto de mais nada. Ai, muito bom. Marcos, foi um prazer gigante te ter aqui, um papo maravilhoso. A gente brinca aqui que a produção ela estipula um tempo, mas assim, quando a gente passa tanto do tempo é porque tá valendo muito a pena. E a gente vai ter um número musical agora que o Pedro vai fazer pra gente. Sensacional. Holographic Pedro, por favor. Make Eu ia it so. até dizer, Marcos, parabéns, tu conseguiu chegar até o final do podcast com camisa vermelha e em perfeita saúde. Yes! Só Deus sabe as esquinas por que passei. Obrigado, meninos. Foi um grande prazer estar conversar com vocês, falar sobre uma coisa que eu gosto tanto, que nós todos gostamos tanto, que é Star Trek. E parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela pesquisa de vocês. Não tem jeito, né? Ver alguém fazendo uma coisa com paixão é fascinante. Então, eu vejo em vocês essa paixão, esse tesão, e isso não tem jeito. Nada é tão magnético para o olhar de quem assiste do que o tesão de quem faz aquilo que gosta. Então, parabéns a vocês, sou fã do trabalho de vocês e obrigado pelo convite, fiquei super honrado. Contem comigo quando quiserem. Que bom rolou essa conversa, esse papo aqui. Desculpe se eu me estendi demais também. Falei sobre coisas pelas quais eu sou apaixonado e isso faz maravilhas. A gente agradece imensamente da equipe do Trek Brasilis, a gente fica imensamente grato pelo tempo que tu disponibilizou para conversar conosco com esse papo tão gostoso, tão bom de assistir. Tenho certeza que os espectadores vão gostar muito de cada minuto. Espero que sim. Me mandem o link depois eu quero fazer uma revisão para ver. Meu Deus, eu não devia ter falado essa besteira, mas agora falei, pronto. O pessoal descobriu que eu era maconheiro com 40 anos. Que revelação Os teus bombástica. filhos vão ver. Nossa, eles vão ficar tão surpresos. Chocados. Jamais poderiam imaginar. Né? Gurizada, um beijo, um abraço. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. Mas vamos ver o número musical do Holographic Pedro. Não ia rolar? Vai rolar? Eu tô aqui para ver. When somebody loves you, it's no good unless she loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. Way. And who knows where this road shall lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I am gonna love you all the way, all the way. Um abraço, um beijo em vocês e a Muito toda obrigada. que tá por detrás aí da logística aí, tornando isso possível. Então, um abraço a todas e todos aí e mais uma vez, super obrigado. Beijo. Nós te agradecemos, muitíssimo obrigada, Marcos. Live long and prosper, mesmo. Beijo, gurizada. Obrigado.